Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Isabel, eu sou odontopediatra aqui da Prefeitura de Florianópolis e atualmente eu atuo também como odontopediatra na Policlínica da Mulher e da Criança e também eu faço parte da minha carga horária na regulação e uma das agendas que eu regulo é a agenda de odontologia para pacientes especiais. Então, assim, a atenção odontológica, a pessoa com necessidades especiais é um componente estratégico da política de saúde bucal no Brasil. A odontologia para pacientes com necessidades especiais é uma área essencial para garantir o direito à saúde bucal de forma equânime no SUS, pois promove o cuidado inclusivo, integral e humanizado para um grupo historicamente negligenciado no acesso à saúde bucal. O atendimento odontológico a esse público exige muitas vezes adaptações no ambiente físico, capacitação dos profissionais, uso de técnicas específicas, em alguns casos, a realização de procedimentos sob sedação ou anestesia geral em ambiente hospitalar. Em Florianópolis, os centros de especialidades odontológicas, eles realizam o atendimento dessas pessoas que são encaminhadas pela Atenção Primária à Saúde, pela PAI e também pelos próprios dentistas do CEL de outras especialidades. E o atendimento, quando o especialista detecta que precisa do atendimento hospitalar, é o CEL que encaminha para esse atendimento. O objetivo desse web seminário é capacitar as equipes de saúde bucal de Florianópolis, apresentar os principais tópicos do protocolo de acesso revisado em 2025, aproximação entre atenção básica, atenção especializada e regulação, aprofundar questões específicas no atendimento de pacientes com necessidades especiais e divulgar outras estratégias de cuidado ampliado destinados a esses pacientes. Então, assim, na Prefeitura de Florianópolis, tem algumas novidades que estão sendo implementadas. É a abertura de um novo consultório no CEL Continente, com mais acessibilidade, com espaço para realizar atendimento na maca, sem a necessidade de transferir o paciente para a cadeira odontológica, e uma sala de repouso. E também a abertura do serviço no multi-hospital, que vai ser o atendimento sob sedação para os pacientes em ambiente hospitalar oferecido pela própria Prefeitura de Florianópolis. Então, esse ano, a gente iniciou a revisão do protocolo e tudo pensando em melhores evidências científicas e práticas clínicas para a definição de critérios claros e atualizados. Também para valorizar e qualificar o papel da atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado, proporcionando decisões mais seguras e eficazes no encaminhamento dos pacientes. Com isso, a gente espera oferecer atendimentos mais assertivos, ampliar o debate sobre o tema e promover maior engajamento dos profissionais na assistência a essa população. Nesse protocolo, tivemos alguns tópicos que serão abordados. São as orientações iniciais, sobre a especialidade, situações clínicas para o encaminhamento, situações especiais, conteúdo descritivo mínimo e classificação de risco. Ali nas situações especiais temos o atendimento domiciliar, o atendimento hospitalar e a osteoradionecrose e a osteonecrose. Nesse último caso, ele pode ser encaminhado para estomatologia do hospital universitário, mas esse encaminhamento ele é feito apenas pelos profissionais do CEL, porque são poucas vagas que são oferecidas e eles vão ter um olhar mais criterioso para saber quais pacientes estão realmente necessitando desse cuidado. Nesse protocolo é feito laser terapia, ozonioterapia e o protocolo PANTO, que é um tratamento com antibióticos, mas tem que ter o cuidado compartilhado com o cardiologista. Antes do encaminhamento ao CEL, é fundamental que os profissionais da PS ofereçam orientações sobre higiene bucal, alimentação saudável, fortalecendo o vínculo com o paciente e sua família.
A escovação deve ser demonstrada, especialmente para pacientes com limitações motoras. Também é necessário realizar ações de educação em saúde, além do preenchimento da anamnese e do odontograma. Pacientes com condições sistêmicas alteradas só devem ser encaminhados se estiverem compensados e sob acompanhamento médico. Os procedimentos clínicos realizados nessa especialidade são os mesmos oferecidos na PS. Sendo assim, os encaminhamentos de paciente especial que exigem atendimento por outras especialidades do CEL devem ser dirigidos às especialidades pertinentes. Por exemplo, um paciente que precisa de um tratamento endodôntico, ele não vai ser encaminhado para a odontologia de pacientes especiais. Ele vai para a fila de endodontia. Porque ele faz o paciente especial faz o mesmo procedimento que é feito na atenção básica, mas para pacientes especiais. E daí tem vários exemplos, bucomaxilo, endodontia de tecido, entre outros. Nesse protocolo, a gente separou as situações clínicas em vários tópicos para facilitar o encaminhamento. Eles são os movimentos involuntários que colocam em risco a integridade física do paciente e ou da equipe odontológica. Deficiência intelectual, doença neurológica grave ou doença degenerativa do sistema nervoso central em paciente não colaborador. Procedimentos invasivos ou múltiplas necessidades de tratamento odontológico em paciente oncológico. Transtorno do neurodesenvolvimento em paciente não colaborador. Transtorno de saúde mental em paciente não colaborador, síndromes ou outras alterações genéticas em paciente não colaborador. Paciente imunossuprimido e ou imunodeprimido, procedimentos invasivos ou múltiplas necessidades de tratamento odontológico em pacientes em uso de bifosfonato, procedimentos invasivos ou múltiplas necessidades de tratamento odontológico em gestante de alto risco, alterações de coagulação, obesidade com peso de até 180 quilos, polimedicação em pacientes com multimorbidades, patologia sistêmica crônica e endócrino-metabólica e outras situações mediante justificativa detalhada e matriciamento prévio. Para fazer esse encaminhamento, é necessário um conteúdo descritivo mínimo. Assim, a regulação consegue fazer a melhor classificação de risco desse paciente. Então, para o conteúdo descritivo mínimo dessa especialidade, é necessário a descrição da necessidade especial do paciente, as tentativas de atendimento na atenção primária à saúde, a justificativa da necessidade de atendimento na atenção especializada, a descrição do quadro clínico bucal e sistêmico do paciente, sinais ou sintomas recorrentes, se houver, informando a data dos atendimentos, o matriciamento realizado no caso em que tiver sido solicitado ou que tenha sido pedido pelo protocolo. Então, é muito importante que cada profissional leia esse protocolo para a gente conseguir realmente classificar melhor esse paciente. E qualquer caso de dúvida pode mandar no e-mail da regulação. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega, para o Dr. Carlos, para ele continuar a apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Arena Corsato, acho que estava escrito Corsato. Sou especialista em pacientes especiais e atuo aqui no Centro de Especialidades Odontológicas de Florianópolis. Bem, então vamos começar aqui. Deixa eu passar o primeiro slide, que é o 11º, né? Então, vamos falar um pouco sobre conhecer, né, o nosso paciente e o cuidador. Então, a gente entende que hoje foi observado pela Organização Mundial da Saúde que 15% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. E 80% dessas pessoas se encontram em países em desenvolvimento. Então, a gente entende também, outra questão, que existe dentro desse grupo, né, uma polarização das necessidades de tratamento. O que ocorre, que a gente observa, é que essa maior quantidade, né, de necessidades de tratamento encontra-se nesses grupos minoritários, que são os pacientes especiais. Bem,
dentro disso, a gente utiliza, então, a anamnese, ela deve ser criteriosa e individualizada. Claro, porque é um paciente que apresenta características muito particulares e, portanto, a gente deve conhecer ele e, logicamente, não vamos conseguir fazer isso na primeira sessão. Então, essa anamnese, a gente vai alimentando ela no decorrer das visitas. O paciente retorna, a família vem e a gente vai acrescentando informações novas que vão surgindo. Então, ela é dinâmica, eu diria isso, né? E eu falei ali no início, né? Conhecer um pouco o paciente e seu cuidador. Porque nessa questão do cuidador é muito importante porque a gente entende que o nosso paciente ele pode apresentar uma autonomia total, digamos, por exemplo, um paciente que é cardíaco, que vem caminhando, tem um problema cardíaco, mas ele gosta de certa independência. Então, o paciente que tem uma boa coordenação motora, fina, né? Já um paciente com uma autonomia parcial é aquele que requer um pouco de cuidado mais, né? Por exemplo, um paciente com déficit intelectual moderado, por exemplo, ou leve. Já um que apresente uma autonomia ausente, né? Quer dizer, sem autonomia, zero autonomia, no caso, posso dar como exemplo um paciente com sequela de meningite meningocócica, por exemplo, um paciente cego, acamado, que depende 100% da higiene bucal e, inclusive, corporal, né? Então, conhecendo um pouco esse perfil, a gente vai traçar o perfil psicológico tanto do paciente, não na primeira sessão, nem na segunda, às vezes não é suficiente, mas também da família ou do cuidador, seja ele quem for, certo? E aí temos vários perfis de cuidadores, né? Nós temos aqueles superprotetores, a gente vê aquela criança que chega, ou um adulto que vem que é super cuidado, né, por uma instituição, nem é meu filho, mas um menino super, a criança, o adolescente super bem cuidado. Da mesma maneira, às vezes vem pais legítimos e você vê que aquela coisa, me encaminharam para fazer o tratamento odontológico aqui com você. Então, sem muito interesse. E aí, como que eu, enquanto profissional, vou lidar com esses perfis diferentes de cuidadores? Daí você fala, mas você está falando de cuidador? Sim. Por quê? Porque volta no assunto da autonomia. Aquele paciente que tem uma autonomia parcial e ausente, eu preciso ter esses cuidadores, família ou não, como meus aliados. E aí eu vou ter que ter uma abordagem individualizada para conquistá-los, né? Não apenas fazer uma demonstração, ok, não deu certo, bem, já consta ali na minha evolução que eu fiz a demonstração, ensinei a escovação, mas não, eu preciso me adaptar a cada família, a cada contexto. Bem, vamos então aqui, passando aqui para o próximo, ok, número 12, ok. Bem, a abordagem do paciente na primeira sessão, né? Então, eu costumo ter, assim, de praxe, né? Fazer uma demonstração da técnica de escovação, porque a gente percebe que alguns familiares, eles chegam com uma história assim, não, meu filho não deixa escovar. E, às vezes, com um pouco de experiência, a gente começa a perceber, conforme o paciente, a gente percebe que é um paciente colaborador, até, às vezes, na primeira sessão. Né? Isso é o que é a vantagem do tempo que a gente tem na atividade. Então, aí eu olho assim, bem, vou querer entender a situação, porque como assim não deixa escovar os dentes, né? Então, se for possível, se for um paciente assim que interage um pouco ali, a gente percebe pela linguagem corporal, que permite uma abordagem assim mais próxima, eu parto assim já para fazer uma demonstração de escovação diretamente na boca e vou aí corrigindo essas pequenas falhas que possam estar justificando a dificuldade que essa mãe ou esse pai estão tendo, né, no momento de fazer a escovação, certo? Se é um caso de um paciente, digamos assim, mais relutante, mais assim com medo, com um perfil um pouco mais difícil, eu começo a fazer realmente uma demonstração no modelo e vamos trabalhando isso gradualmente nas próximas sessões, certo?
Então, a demonstração da técnica de escovação é eu mostrando, você afasta, fala assim, e trago a família para ver tudo, assistir ali de camarote o que eu estou fazendo. Então, a gente já vai afastando, mostrando que a escova está realmente tocando não somente na coroa do dente, um pouco sobre a gengiva, e mostra, olha, se eu tiro minha mão daqui, eu não vejo o que eu estou fazendo, obviamente que o seu filho não vai deixar fazer a escovação, porque está machucando. Eu sempre falo, olha, eu também não deixaria, né? Ah, mas ele contrai toda a musculatura. Olha, daí eu coloco ali e mostro, olha, já está relaxando a musculatura, já está soltando. Então, vamos mostrando, desconstruindo essa fala de que o paciente não deixa. Sim, ele realmente não deixa, mas tem muito a ver com como a gente está fazendo essa escovação. Então, essa conversa é importante para a gente criar vínculo com a família, com o paciente e já ir desenvolvendo um trabalho ali preventivo que é a base do trabalho de odontologia com paciente especial. Ele tem que ter necessariamente essa constância, essa vigilância em cima dos cuidados caseiros de escovação. E aí que eu me volto para a família, né? Porque eu tenho que ter eles como aliados. Eu não posso bater de frente e perder esse aliado. Concordam, né? Enfim, também a gente entra no campo da orientação da alimentação, alimentos detergentes que vão facilitar, digamos assim, a autolimpeza dos dentes. Então, os alimentos detergentes que são, por exemplo, assim, já fazendo uma sugestão, né? Trocando um pouco esses alimentos mais pegajosos na sobremesa por uma fruta. Então, tudo isso numa conversa que a gente vai, vamos dizer assim, convidando eles a mudar, né, os hábitos alimentares. E isso a gente também não pode exigir que seja assim repentino, rápido, em termos de uma semana, mesmo porque muitas vezes a gente atuando com, por exemplo, autistas, e a gente sabe que é uma clientela que tem uma seletividade alimentar importante. Então, também não posso bater na mesa e falar assim, não, mas a senhora precisa fazer isso. Não, é gradual e a gente tem que entender esse contexto. Lembra como eu estava dizendo, né? Nós temos ali mães que cuidam de 2 autistas, nós temos idosos cuidando de pacientes especiais. Então, tem todo um contexto diferenciado. Então, eu também tenho que respeitar e saber exigir, né, dentro de uma certa elasticidade. Né? Não posso querer que as coisas se modifiquem, costumes, né, tão rapidamente. Nós podemos lançar mão, né, durante a escovação de 3 tipos de escova, né? A escova convencional, né? E dependendo também da questão financeira, envolve também, né, a escolha, né? As escovas elétricas, temos que entender que nem todos podem comprar, e alguns pacientes também não se adaptam bem a uma escova elétrica por conta do ruído. Então, não é para todos, né? Tanto financeiramente quanto em nível de incômodo, digamos assim. E também uma escova que pode ser adaptada. Vou passar o primeiro, passar esse slide, mas já retorno para mostrar imagens, escovas adaptadas. Por exemplo, essa primeira imagem é uma manopla de bicicleta, né? Ela tem uma certa flexibilidade. Então, você pode preencher com gesso e, digamos, cimentar essa escova convencional. Então, vai favorecer a empunhadura de um paciente que apresenta, digamos, uma certa autonomia e que a gente espera que essa autonomia se desenvolva. Então, por isso, o trabalho com um terapeuta ocupacional pode ser útil, principalmente assim quando a gente quer desenvolver as atividades de vida diária. As outras 2 imagens, né, são feitas de silicone, são adaptações. Volto para o slide número 12, né? O planejamento do atendimento e o elenco de prioridades. Claro que a gente vai seguir uma sequência, né? Vamos começar, mesmo que o paciente não tenha, digamos, nenhuma deficiência, a gente vai seguir. O paciente não me conhece, eu não conheço o paciente, a gente vai, a prioridade é o paciente. Então, de acordo com o nível de colaboração, né, o grau de maturidade desse paciente, nós vamos evoluir respeitando isso. Então, vamos dos procedimentos mais simples em direção aos mais complexos, obviamente.
Claro, o paciente me chega ali com quatro dentes com exposição pulpar, infelizmente, eu não vou poder ter tempo, não tenho tempo de esperar, fazer um condicionamento, trazer o paciente para mim, e ele já pode estar sentindo alguma dor. Então, eu preciso lançar mão, nesses casos, né, de uma sedação, né, sedação para que eu possa intervir mais diretamente nesses procedimentos. Não é o que eu gostaria? Claro que não, mas se faz necessário ali, provavelmente, uma contenção química e física, nesse caso, para já iniciar, e depois a gente volta para os procedimentos menos complexos. Então, o ritmo de atendimento, ele é baseado, né, ele tem como principal questão ali, né, o reconhecimento do grau de maturidade da criança, se é uma criança assustada, que teve experiências negativas, provavelmente pode ter sido, às vezes não, mas às vezes é uma criança que já foi hospitalizada por muitos outros problemas. Uma criança que desde pequenininha já foi operada, já fez uma cirurgia de coração com 1 mês de vida, já frequentou o hospital assim desde sempre, né? É uma realidade que para nós assim que somos entre aspas sadios, né? Chamo sempre assim entre aspas, né? Sadios, nós nunca vivemos, mas eles sim. Então a gente vai pegando leve e nos adaptando ao ritmo da criança, né? Eles meio que ditam esse ritmo. Como eu havia dito anteriormente na outra linha, né? Claro, dependendo do caso, né? Eu coloquei ali música, ambiente. Claro, a gente cria um ambiente favorável, né, para esse atendimento. Uma música, de repente a gente descobre que determinada música o paciente gosta. Então, da mesma maneira que a gente fornece, às vezes, um desenho para a criança colorir, tudo que puder lançar mão de, de artifícios que possam assim, beneficiar o atendimento, a gente vai, né, não descartamos nada, né? Alguma dica que a mãe deu numa segunda sessão, a gente vai trazendo informações para a nossa anamnese, que ela é dinâmica, e a gente vai enriquecendo isso para poder atender melhor. Passando para frente, escova dental adaptada, de novo, esse assunto é um assunto que eu considero, assim, de muita importância. Eu destacaria isso aqui por um motivo. Vamos falar, então, primeiramente, na escolha dos materiais restauradores, né? Então, cimento de ionômero de vidro, provavelmente a gente vai utilizar em classes 1, dentes descidos, mas também em casos de pacientes que foram irradiados, né, que fizeram radioterapia, e chegam para a gente alguns pacientes assim que fica, conforme você passa a cureta, vai saindo lascas de dente, pedaços mesmo, né? Às vezes fica só o miolinho ali dos incisivos inferiores, por exemplo, que já são dentes pouco robustos, né? Então, você tem que ser muito cuidadoso com esses casos. E o material de escolha, digamos assim, talvez mais interessante, por conta do fluoreto, né? É o cimento de ionômero de vidro, fazer essas restaurações. E também lesões cervicais, enfim. Até que talvez num outro momento possa ser substituído ou talvez feito uma coroa nesses dentes, mas a princípio para dar uma estancada naquele quadro, né, é interessante o uso desse material, cimento de ionômero de vidro, é bastante útil, embora ele não tenha aquela estética que a gente gostaria, né? Bem, agora os pontos principais. A seleção de resina composta, amálgama. O que eu tenho visto, assim, na minha experiência e há muito tempo, que chega para mim é muito, muito frequentemente, é primeiro molar permanente, os primeiros molares permanentes, com infiltração em resina. A resina, a gente sabe que é um material extremamente sensível à umidade. Pode ser a mais moderna que for, ela é sensível à umidade. E o nosso paciente, ele é um paciente que muitas vezes, ainda que sedado, pode não colaborar como a gente gostaria. Então, o que acontece é que eu observo, chegam primeiros molares e eu limpo aquele. Não são adultos, estou falando assim, pacientes com, digamos, ali, 9, 11 anos, que aquele dente eu vou remover aquela resina com infiltração e muitas vezes já é canal, infelizmente. Então, assim, nós temos que capacitar aquele cuidador para fazer uma boa higiene
temos que capacitar também, instrumentalizar o próprio paciente, mas a gente tem que entender que fazer uma restauração de resina de excelência bem feita, que vá ficar, depende de a técnica bem empregada, mas também que isso tem a ver muito com o controle de salivar, um paciente que colabora, que é um ponto crítico em relação assim, ao controle de umidade, até mesmo um paciente sedado, às vezes não é tão, precisa da proteção física, e nesses casos eu seleciono o uso de amálgama que, embora seja esteticamente não muito agradável, mas ele ainda é um material assim mais resistente. Não digo fazer uma amálgama submarina, como diziam, né? Mas assim, muito mais resistente, muito mais controlado para que a gente tenha a durabilidade desse material. A gente quer que dure. A gente gostaria muito que fossem instalações todas de resina. Eu sou muito interessado nisso, mas eu tenho que reconhecer a realidade da família, a qualidade da escovação dessa família, essa família complexa, né, que também tem, vamos dizer assim, uma condição social mais baixa, que mesmo eu capacitando elas, muitas vezes não podem entregar aquela higiene bucal que eu gostaria. Então, muitas vezes eu verifico que o paciente não é candidato a uma resina em primeiros molares ou segundos permanentes, porque eu vou fatalmente fazer com que esse dente logo esteja dando uma endodontia, e nem todos os pacientes que a gente tem, que chega ali, para mim, que a gente vai fazer uma endodontia, a gente consegue fazer essa endodontia. Às vezes, nem mesmo conservação, porque eu posso não ter também a disponibilidade de profissional para fazer uma endodontia em paciente especial. Então, eu tenho que ter esse ponto de higiene bucal, esse refinamento do contato, essa aproximação com os cuidadores, né, em cima dos cuidados da saúde bucal, muito, muito constante, porque eu preciso que essas restaurações durem o máximo possível. Não vou querer ficar substituindo a restauração. E esse é um dos motivos que eu sempre trabalho com os pacientes dentro do consultório e as famílias também ali assistindo, vendo que existe um grau de dificuldade para ser realizado. A gente não quer estar sempre refazendo restaurações. Aspectos importantes durante a condução da consulta. Eu tenho como assim hábito muito frequente assim, o paciente chega, nesse caso de um paciente com paralisia cerebral, eu acomodo o paciente na cadeira, então eu procuro dar ali, digamos, uns 5 minutos de relaxamento para a gente ter uma fala mais, perguntar como é que está a escola, qualquer assunto, qualquer coisa para quebrar aquele gelo inicial, né? Porque ele não vai chegar abrindo a boca e já vamos fazer. Então é importante que a gente tenha, assim, digamos, um tempinho para dar um relaxamento. Quem que vai no dentista e não fica um pouquinho assim, um friozinho na barriga? Então a gente dá um tempinho para dar uma relaxada, não só na primeira sessão, mas em algumas, né, também, né, nas próximas também. Então, para dar uma descontraída e aproveitar, perguntar como é que está indo as orientações que a gente passou, está conseguindo colocar em prática, né, os cuidadores, qual a dificuldade que está encontrando, enfim. E nisso, na cadeira odontológica, a gente tem que considerar, então, o posicionamento do paciente nessa cadeira, o mais confortável possível, né? Uma posição um pouco vertical do corpo do paciente. Muito embora, às vezes, eu vou fazer um tratamento ou no maxilar superior ou inferior, eu opto, para o conforto do paciente, deixar ele numa posição levemente vertical, para que ele possa, digamos assim, controlar mais a deglutição e a saliva, porque ele tem aquela dificuldade de disfagia, né? Dificuldade de controlar a saliva, e quando você vai fazer um procedimento desse, se você abaixar muito a cabeça do paciente ou o corpo, ele vai sentir bastante, né? E vai afogar. Então, deixamos o paciente numa posição mais favorável para ele. Não é mais favorável para mim, mas para ele é. Eu coloquei aqui outra questão também, que é a redução do volume de água da turbina. Lógico, né? Dentro de um limite possível, porque eu quero reduzir o fluxo de água entrando
porque vai se somar à saliva do paciente. Então, a gente reduz levemente para que a gente consiga não ter um acúmulo muito elevado de saliva na região da orofaringe, por conta dessa dificuldade de controlar, por conta dessa musculatura pouco desenvolvida na orofaringe desse paciente. Ok, eu vou um pouco para frente e já volto. A bomba vácuo imprescindível, né? Uma coisa é um paciente normal, você fazer uma cirurgia já precisa de uma bomba vácuo. Agora imagine um paciente com baixo controle da deglutição, que tem que conciliar respiração e deglutição, com um comprometimento motor exacerbado. Muitas vezes, só de você abrir e fechar a porta do armário e bater, o som da batida do armário, ali o paciente já dá um pulo na cadeira. Então, são pequenos detalhes que podem parecer, nossa, é isso? Sim. Então, você tem que ter cuidados, porque você está cuidando dele, ele é muito diferente da gente. As reações dele são diferentes, ok? Então, a bomba vácuo é muito necessária, porque você vai sugar rápido aquela saliva e a água que sai da turbina que eu já reduzi, ok? Direcionamento da cabeça do paciente para o lado onde o sugador está posicionado. Digamos que eu vou fazer uma restauração de uma amálgama no primeiro molar permanente inferior. Então, eu já tomo um pouquinho a cabeça do paciente para aquele lado, o sugador fica ali para eu evitar o reflexo de ânsia, de vômito no paciente. Não vou colocar nem na língua, nem entre a língua e o dente. Então, a própria gravidade já vai levar a saliva para lá e eu vou conseguir fazer uma sucção mais eficiente, fazendo esses pequenos ajustes, assim. São pequenos detalhes, né? Uso do abridor de boca, às vezes, que tem essa imagem aqui, às vezes eu utilizo, às vezes não. Depende muito de como o paciente reage. Eu prefiro não usar? Sim, eu prefiro porque eu sei que o paciente não gosta. E isso causa um pouco de ânsia. Então, muitas vezes, eu opto por não, se for possível. Também não posso expor o paciente também, né? Com uma broca ali, enfim. Então, eu tenho que ter esse cuidado. E essa decisão é tomada ao longo do tempo, porque eu vou conhecer mais meu paciente e vou poder fazer testes. Inclusive, nada impede também. Fiz o tratamento, estou fazendo o tratamento com o abridor, percebi que ele não respondeu bem. Vou voltar? Sim, vou voltar. E falando em voltar, retorna para o slide número 16. Aqui nós temos um puff. Vou contar uma história para vocês interessante. Eu chego com um paciente, vocês lembram que ele tem um perfil assim de alterações na coluna, né? Tem curvaturas. Me chegou certa vez alguns pacientes me chegaram, né? Com curvaturas acentuadas na coluna. Eu falei assim, poxa, mas essa cadeira odontológica ela não é feita para esse tipo de paciente. Então eu peguei e falei assim, tive uma sacada, falei assim, olha, mães, poxa, não sei se você tem um puff em casa. Eu falei assim, eu não tenho, mas eu posso providenciar. Eles providenciaram um puff, né? Você imagina, coloquei sobre a cadeira odontológica e esse paciente ele tinha uma característica. Ele tocava, imagina a situação, ele tocava a porção esquerda da lombar sobre aquela superfície firme da cadeira convencional e o ombro do lado direito. Então forma um eixo ali totalmente irregular. Daí, ora o paciente tombava para o lado direito, ora tomba para o lado esquerdo. Então, imagine você com paralisia cerebral, com comprometimento da orofaringe, todo aquele quadro que eu defini no início, e ainda rodando para um lado e para o outro na cadeira. Então, o que eu fiz? Coloquei isso, né? Coloquei ali, encaixei o paciente ali, e aí o paciente, imediatamente, ele se adaptou àquele puff que tem aquelas bolinhas de isopor por dentro, e os espaços vazios, né? Você lembra que eu estava dizendo? Algumas partes nem tocavam a superfície da cadeira. Ficavam preenchidos, o que dava para ele, confere uma certa estabilidade no corpo. Então, o paciente abre a perna, abre os braços para o lado, mas o corpo, o tronco permanece fixo e firme. Então, isso traz o que para o paciente? Não só o conforto, mas traz segurança. O paciente se sente seguro sendo atendido assim. Tem um efeito psicológico assim espetacular no paciente. Então, isso é pensando do ponto de vista do paciente, não do meu ponto de vista. Porque
Então ele ficou até mais alto, até ficou um pouquinho, para mim, não tão bom, mas para ele ficou bom, e já me basta. Enfim. Aqui do lado nós temos a imagem, né, de alguns. Eu mesmo fiz esses suportes, né? Esses suportes são feitos assim de isopor ou de espuma. Quando você compra alguma televisão, alguma coisa, e vem aqueles plásticos, aqueles isopores, aquelas espumas, então você corta um pedaço ali e confecciona, não precisa adquirir, né? E eles têm diferentes espessuras. E eu gosto de utilizar principalmente com idosos, porque eles têm a curvatura aqui no pescoço acentuada. Muitas vezes não conseguem encostar naquele encosto tradicional que a gente tem no consultório odontológico. Alguns agora eles movem um pouquinho, mas nem sempre tem isso, né, no consultório. Então, eu faço uso desse tipo de tijolinho que eu chamo, né, esse travesseirinho aí para dar um auxílio, para trazer um pouco de conforto para o paciente. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Ok, número 17, que foram os abridores. Ele é feito aqui, esses abridores são feitos com gaze, então é enrolado o gaze, um esparadrapo, né, e é fixado com o esparadrapo nas duas pontas. Eu tinha falado, então, nesse caso desse paciente aqui com paralisia cerebral, às vezes eu preciso lançar mão de uma sedação, porque eu entendo que posso, de repente, fazer todas as restaurações sem sedação, porque muitas vezes ele tolera. Mas, às vezes, pode ser interessante lançar mão de uma sedação para relaxar, principalmente num procedimento um pouquinho mais complexo, que é, por exemplo, uma extração de um terceiro molar. Então, eu prefiro, às vezes, né, fazer isso, né? Lançar mão do midazolam, 15 miligramas, e isso pode ser um instrumento assim, auxiliar. Bem, esse aqui é um projeto que eu participei algumas vezes, né? E eu sou Rito para a Vida, fui convidado pela doutora Valesca, coordenadora da odontologia aqui no município de Florianópolis. Foi bastante interessante. E a gente e tínhamos, então, a participação de oficinas, a participação dos estudantes de odontologia, e nós abordávamos ali diversos temas que os próprios alunos traziam, e eu também ajudava a mediar essa interação, e sempre funcionou como um bate-papo mesmo, que é o que eu acho que deve ser interessante. Então, com a participação deles, um grupo um pouco bastante heterogêneo, né? A gente tem desde algum paciente com algum deficiência intelectual, mas muitos deles, né, principalmente no CAPS, que era o ponta coral, que eram pacientes que fazem uso de medicações, pacientes psiquiátricos, né, basicamente. E no outro CAPS eram pacientes que fazem pacientes AD, né, que seriam usuários de droga ou álcool também, foram feitos dois trabalhos, né, nesses dois locais, nessas duas oficinas. E aí abordávamos, junto com os estagiários, temas variados, por exemplo, fumo e odontologia, doença periodontal e doença sistêmica, por exemplo, diabetes. Então a gente ia variando. Mostrávamos como que se desenvolve a cárie, a doença periodontal, como que se dá. E ficávamos sempre abertos para fazer perguntas, enfim, para a gente enriquecer. Então foi uma estratégia interessante, porque permitia também que a gente trouxesse esses alunos para conhecer essa realidade, né? Sair um pouco da universidade e conhecer essa clientela que necessita, né, desse atendimento. Né? Como eu havia dito já no início, né, eles concentram maior quantidade de procedimentos. Né? Então, a demanda de procedimentos recai sobre esse grupo. Né? E a gente bolou, na segunda etapa, né, um cartãozinho, porque no CAPES AD, né, de pessoas que fazem uso de álcool e droga, muitos são também, além do mais, eles não têm uma residência fixa, né? Então, são pessoas em situação de rua. Então,
às vezes acontecia, eventualmente, de um paciente chegar na hora de fazer o cadastro e ele não tinha como apresentar o seu endereço de residência para poder dar início ao tratamento. Então, essa carteirinha veio para, vamos dizer assim, direcionar, a partir da coordenação dos CAPs, para as unidades básicas de saúde, para os centros de atendimento. E aí a gente conseguiu reduzir esse gap que existia, né? Reduzir o gap e aproximar, então, os profissionais, né? São os estudantes, futuros profissionais, os estudantes de odontologia, dessa clientela que precisa. Então, quebrando um pouco aquele paradigma, aquela dificuldade que existe em relação ao desconhecido, certo? É isso, agradeço. Acho que esse aqui foi o último, 19º. Vou passar então a palavra para o Augusto, que vai dar complementação ao Boa trabalho. tarde, pessoal. Meu nome é Augusto Waita de Oliveira. Sou cirurgião dentista egresso da Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho a especialização em odontologia para pacientes especiais através da Associação Brasileira de Odontologia, na seccional paranaense, e habilitação em odontologia hospitalar pelo Conselho Federal de Odontologia. O Dr. Carlos abordou muito bem os aspectos dos nossos pacientes especiais, mais especificamente aos sindrômicos, à encefalopatia crônica. Eu resolvi atuar um pouco e especificar mais nas nossas necessidades sistêmicas, dos nossos pacientes sistêmicos, e incluem também que estão na nossa grande gama da especialidade. Tá? Como norteador para intervenção ao nosso paciente sistêmico, eu resolvi nortear alguns tópicos, pequenos tópicos, simplesmente para a gente pincelar algumas observações para facilitar o colega, o cirurgião dentista, na atenção primária. O primeiro deles, que seria a avaliação prévia detalhada, consiste em nós obtermos um histórico médico sistêmico completo desse paciente, incluindo os fármacos utilizados, né, como, por exemplo, anticoagulantes, imunossupressores, outros medicamentos que possam interagir tanto com outros fármacos ou com as nossas soluções anestésicas, por exemplo, possíveis alergias e condições atuais do paciente que chega na nossa primeira consulta conosco. Importante lembrar, vai se repetir um pouco essa observação, mas sempre que possível, nós devemos atuar de forma multiprofissional. Ou seja, nesse nosso caso específico das disfunções sistêmicas, contatar o máximo possível dos nossos médicos, dos médicos que atuam, que atendem e acolhem esse paciente, independente de especialidade, independente se seja um médico da família do centro de saúde, tá? Que a gente vai sempre melhorar uma possível conduta e possíveis orientações específicas que possam vir desse colega nessa nossa troca. Em relação ao planejamento individualizado, é importante, do nosso paciente sistêmico, a gente considerar as condições sistêmicas existentes nele, né, seja hipertensão arterial, seja diabetes, patologias cardíacas, DPOCs, doenças pulmonares, distúrbios hemorrágicos. Considerar também as medicações utilizadas, não só a medicação, mas as doses, as frequências, para a gente avaliar as possíveis interações com os anestésicos e outros fármacos, que é sempre importante isso. Outro fator importante, o histórico de complicações relacionadas a essas doenças sistêmicas. E também a possíveis problemas com tratamentos odontológicos pregressos. Isso acontece muito e vai influenciar muito no nosso planejamento. A avaliação do estado clínico atual, né? Sempre que possível,
Sei que na maioria dos centros de saúde é complicado tal ação, inclusive para nós no centro de especialidades, tanto o CEL do centro que eu atuo e acredito que no CEL do continente, que o Dr. Carlos atua também, monitoramento de sinais vitais. Nem sempre a gente tem disponível e em mão. Acredito que no centro de saúde a gente consegue solicitar ao pessoal da enfermagem, né, aos colegas, nos facilitam bastante. É sempre bom, pressão arterial, frequência cardíaca, o oxímetro, a monitoração, a saturação de oxigênio, né, previamente ao procedimento que a gente for executar, é sempre necessário, tá? Lógico, de novo, sempre que possível. Outro fato importante é que devemos selecionar técnicas minimamente invasivas para reduzir tanto o estresse fisiológico do paciente quanto emocional. Isso só vai facilitar o nosso trabalho. Devemos adaptar o nosso tratamento às necessidades do paciente, considerando as suas condições de saúde. Um exemplo, em cardiopatas a gente pode usar, provavelmente, dependendo do caso, uma profilaxia antibiótica. Enquanto nos pacientes diabéticos a gente tem que ter um controle glicêmico, por exemplo, muito bem ajustado, né? Aí no terceiro tópico ali, que eu acho norteador e importante também, agir ferrenhamente no controle de infecção desse paciente. A gente devemos manter rigorosos protocolos de higiene, asepsia, esterilização. Seguindo esses protocolos de esterilização e instrumentos dos pacientes. Manutenção das nossas áreas de atuação limpas, organizadas, né? Aplicar com precaução, padrão, para todos os pacientes, considerando que alguns podem ser portadores assintomáticos de agentes infecciosos. Ou seja, a gente tem que fazer e aplicar esse protocolo padrão, independente do paciente, para todos eles. Descartar resíduos infectantes de forma segura e seguindo as nossas normas vigentes. Usar técnicas assépticas rigorosas, incluindo asepsia tanto da área intraoral quanto da extraoral. Isso é muito importante. Quando indicado, a gente tem que usar a profilaxia antibiótica, seguindo as recomendações específicas para pacientes que tenham risco elevados a infecções oportunistas. Como, por exemplo, próteses valvares, valvulopatias, imunossuprimidos, né? Sempre sob orientação de protocolos científicos e evidências clínicas atualizados. Seguindo esses aspectos, a gente garante um controle de infecção eficaz, minimizando riscos de complicações e promovendo um ambiente seguro para esses nossos pacientes, que eles já são comprometidos sistemicamente. E, por fim, o quarto tópico que eu coloquei aqui, o gerenciamento da dor e ansiedade. É importante considerar alguns aspectos chaves para garantir o atendimento seguro e confortável desse paciente. O primeiro ponto, na minha opinião, desses aspectos para garantir um atendimento seguro e confortável para ele é a comunicação. A gente tem que conversar com o paciente de forma clara, simples, pausada, tranquila. Por quê? Não só trazendo e diminuindo um possível estresse dele, como tranquilidade e calma ao paciente e trazendo uma maior segurança e reduzindo em muito o risco de algum percalço ao atendimento desse nosso paciente. Usem técnicas que minimizem o estresse e as técnicas de controle de dor, né, para a gente minimizar o desconforto.
como, por exemplo, uma anestesia adequada, que todos aqui sabem, injeção tranquila, diminuta, usar o mínimo de solução possível, o mínimo de uma inoculação coerente, de um volume e de uma velocidade também coerente, tá? O ambiente tranquilo, eu citaria também, né? Ajudando a evitar as complicações relacionadas ao estresse, tanto cardiovascular, tanto respiratório, quanto alterações de PAs, né? E, para finalizar esse slide, considerem sempre, ou quando acharem necessário, a utilização de ansiolíticos. Uma coisa, é um fator que a gente tem que cada vez estar mais familiarizado, que resolve bastante, principalmente alivia esse estresse desse paciente que ele já está sistemicamente debilitado. Eu tenho utilizado com boa frequência em ambulatório aqui e tendo ótimos resultados, né? E estão cada vez mais seguros. Então, assim, a gente tem boas indicações e eu sugiro que os colegas utilizem, que vale a pena, ok? Dentre esses tópicos dos nossos pacientes sistêmicos que a gente resolveu ficar nesse aspecto, nesse assunto, nessa divisão, vou dar algumas sugestões em relação a alguns tipos desses pacientes nossos que a gente recebe na nossa cadeira diariamente. Nesse slide, falarei sobre os cardiopatas, né? A avaliação prévia desses nossos pacientes cardiopatas é importante a gente obter um histórico médico completo, incluindo o tipo de cardiopatia, os fármacos utilizados por esse paciente, possíveis alergias e eventuais complicações cardíacas anteriores, né? E vai ficar um pouco repetitivo, mas sempre que possível, entrar em contato e conversar com o cardiologista, nesse caso, o cardiologista do paciente. Tá? Adapta o procedimento às condições do paciente, evitando estresse excessivo, procedimentos invasivos desnecessários, o que possam causar sangramento, alterações hemodinâmicas, alterações de pressão sistólica, dentre outros. Tá? Em relação à profilaxia antibiótica, muitos pacientes cardiopatas, especialmente com próteses valvares, históricos de endocardite, eles podem precisar de uma profilaxia antibiótica antes de procedimentos mais invasivos. Sugiro que verifiquem a recomendação atualizada que eu costumo utilizar, que eu gosto de utilizar, de acordo com as diretrizes clínicas do American Heart Association, que é a Associação do Coração Americana. Ela é muito boa, eu acho fantástica, assim, e lá está super simples a utilização dessa nossa profilaxia antibiótica, que é importante para esses pacientes cardiopatas, caso necessário. Estejam sempre atentos aos sinais de anginas, palpitações, fadigas ou outros sintomas cardíacos. Okay? Em relação ao controle de estresse, criemos um ambiente calmo, utilizamos técnicas de comunicação tranquilizadora, como eu já falei, vai ficar um pouco repetitivo, tá, gente? E, se necessário, de novo, utilize sedativos leves para a gente reduzir essa possível ansiedade desse paciente. Conheça os medicamentos em uso pelo paciente, como os anticoagulantes, os antiarrítmicos, os beta-bloqueadores, e tome precauções para evitar sangramentos ou interações farmacológicas adversas. Né? Em relação à hemostasia,
Pacientes em usos de anticoagulantes orais, eles podem apresentar maior risco ao sangramento. Planeje a cirurgia com cautela, utilize as técnicas de hemostasia eficazes que a gente detém, e informe o paciente sobre os cuidados de pós-operatório, de crioterapia. Evite procedimentos que possam causar estresse cardiovascular, como cirurgias extensas, procedimentos que envolvam dor intensa ou que possam desencadear alterações hemodinâmicas. Nesse ponto, o que eu tenho acompanhado bastante? Na maioria absoluta das cirurgias, dos procedimentos cirúrgicos, de cirurgia oral menor, considerando cirurgia oral menor, em relação ao tempo de sangramento, abaixo de o INR de 1 a 3, nesse intervalo, a gente não precisa parar com a indução de coagulante, né? A não ser que tenhamos indicação estrita do médico cardiologista que esteja acompanhando esse paciente. Mas, de maneira geral, conseguimos fazer a hemostasia eficiente com os recursos que a gente tem em consultório, tanto em soluções anestésicas, quanto em hemospons, fios, utilização de gelo. Isso aí, geralmente, a gente consegue ter uma boa resposta clínica desse paciente. Tá? Após o procedimento, monitore os sinais vitais do paciente, falta de ar, palpitações, e oriente o paciente a procurar atendimentos como UPAs ou como o próprio centro de saúde, caso aconteça algo no pós-operatório ou nos próximos dias. Mantenha contato com o cardiologista, sempre que possível, do paciente, tá? Para alinhar alinhamento de condutas, especialmente nos casos de condições complexas ou de alto risco. Bom, em relação aos pacientes diabéticos, sempre bom, sempre importante, no início, obtermos informações sobre o controle no controle glicêmico desse paciente. Por exemplo, a última glicemia, hemoglobina glicada, o que tivermos dessa informação. Medicações de uso, os históricos de complicações, sejam sinais de hipo ou hiperglicemia e possíveis alergias. Nesse caso, é sempre bom, caso seja possível, que a gente entre em contato ou que tenha contato com o médico endocrinologista, no caso desse paciente. Os nossos pacientes, os nossos procedimentos desses pacientes diabéticos, o ideal é que eles sejam menos invasivos e mais rápidos, diferente dos cardiológicos, evitando o estresse e desconfortos excessivos, porque isso pode afetar e descompensar o controle glicêmico dele. É bom certificar se o paciente está com controle de diabetes glicêmico bem controlado. Caso não tenhamos essa informação, é importante que a gente realize uma glicemia capilar desse paciente no dia da intervenção. Ok? Para atender esse paciente, é bom que prefiramos horários e que o paciente esteja com um controle glicêmico mais estável. Que seria logo após as cirurgias, pela manhã, ou após o uso de medicação, seja metformina ou as próprias insulinas. Tá? Por quê? A gente deve evitar o jejum prolongado desse paciente. Os pacientes diabéticos, eles têm maior risco de infecções, né? Então, por isso, a gente tem que manter uma rigorosa higiene bucal desses pacientes, utilizando técnicas de asepsia e
se necessário, indicar ou utilizar um colutório bucal. Tá? Em relação ao controle da dor e a inflamação, a gente pode utilizar normalmente antibióticos, anti-inflamatórios e antimicrobianos de forma moderada, tá? Sempre considerando a condição do paciente, para evitar complicações no pós-op. Os pacientes diabéticos, eles podem apresentar cicatrização mais lenta. Oriente eles sobre isso para evitar complicações ou ele mesmo ficar surpreso. Joia? Incentive visitas regulares ao cirurgião dentista para monitoramento da saúde bucal, pois o controle da doença periodontal pode ajudar a melhorar o controle glicêmico desse nosso paciente. Lembrem-se, sempre que a comunicação é clara e a atenção às necessidades desse paciente são essenciais para o atendimento seguro e eficaz. Em relação aos nossos pacientes oncológicos, uma observação importante é que a avaliação e a intervenção odontológica ela deve ser realizada previamente qualquer início de tratamento oncológico, seja quimioterapia, radioterapia, terapia imunossupressora. A gente tem que visar identificar e eliminar os possíveis focos de infecção dessa tamanha agressão que será esse tratamento oncológico. Essa avaliação completa da saúde bucal, ela tem que incluir exames clínicos, exames laboratoriais e de imagem. Consulte sempre o oncologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço ou quem estiver atendendo esse nosso paciente para entender o estágio de tratamento, o tipo de neoplasia, os fármacos que ele esteja utilizando e os possíveis efeitos colaterais com que a gente possa vir a utilizar. De novo, eu repito, a gente tem que manter o contato próximo com oncologistas e outros profissionais envolvidos no atendimento desse paciente. Até para alinhar o momento ideal para que nossos procedimentos odontológicos sejam feitos e evitarem interferências nesse tratamento mais urgente e prioritário que é o tratamento oncológico desse paciente. Devemos priorizar os tratamentos que sejam essenciais, minimizando procedimentos invasivos ou que possam comprometer a imunidade do nosso paciente. Planeje com cuidado para evitar complicações e garantir o conforto do paciente. Pacientes em quimioterapia ou radioterapia frequentemente desenvolvem a mucosite oral. Nestes pacientes, as intervenções odontológicas que envolvam manipulações de tecido moles, elas devem ser evitadas, até que essa mucosite instalada, oportunista ou não, seja controlada, para prevenir dor e infecções secundárias. Em relação às técnicas de higiene bucal, a gente tem que passar informações de utilização de escovas extra macias. A higienização bucal tem que ser suave. Os produtos de cicatrização e de alívio de dor, como enxaguantes específicos e soluções salinas, eles têm que ser básicos e muito suaves. Devido à imunossupressão desses pacientes, eles, por óbvio, têm maior risco a infecções. Então, é importante mantermos a rigorosa higiene bucal e orientada desses pacientes ou cuidadores, utilizando antissépticos bucais e, se necessários, a gente tem que utilizar antibióticos profiláticos também. Tá? O uso de analgésicos e anti-inflamatórios
ele tem que ter um suporte de manejo da dor, de utilização não exagerada. Ele tem que ter uma utilização de tanto posologia e de frequência um pouco diminuído e talvez um pouco mais espaçado em relação ao que a gente tem de utilização normal. Após todos os nossos procedimentos, o que é importante? Monitorar a cicatrização e que devemos estar atentos a sinais de infecções ou complicações. Oriente o paciente sobre os cuidados de manutenção e a importância das consultas de acompanhamento. O cuidado multidisciplinar é fundamental para garantir o bem-estar desse nosso paciente oncológico. Agora vou tratar dos nossos pacientes renais crônicos. É importante buscar informações sobre o estágio da doença renal desse nosso paciente. As medicações em uso são cada vez mais importantes aqui, por causa dos anticoagulantes, os imunossupressores ou os medicamentos de controle de pressão arterial. Consultar a equipe médica do paciente, se possível. É salutar priorizar os tratamentos que sejam essenciais, evitando procedimentos invasivos e desnecessários. Planeje com atenção para minimizar riscos de complicações, como sangramento e infecções. Esses nossos pacientes, como eles fazem diálise, hemodiálise, é uma rotina bem estressante. Acredito que quase todos nós aqui já tivemos um paciente renal crônico mais severo. É importante a gente evitar tratamento odontológico, intervenções nos dias de hemodiálise. Tá? E, além disso, nos pacientes que, além de hemodiálise, eles são utilizadores de heparinas também, é recomendável que, se a gente planejou uma cirurgia odontológica nesse paciente, elas devem ser, se possível, 24 horas após a utilização dessa heparina. Tá? Os pacientes renais, eles têm um maior risco de infecções devido à imunossupressão ou uso desses medicamentos. Mantenha a higiene bucal rigorosa e utilização de antissépticos bucais que estejam atentos aos sinais de infecções. Cuidados com a coagulação. Devemos avaliar o risco de sangramento e, se necessário, conversar com o médico para ajustar a dose dessa medicação antes dos procedimentos invasivos. Não é a rotina que eu tenho aqui no centro de especialidades. É raro isso acontecer, mas é sempre bom informar que há essa possibilidade. Ok? Esse paciente, ele tem que ter uma hidratação adequada, porque a insuficiência renal pode apresentar alterações nos eletrólitos. Então, oriente-os a manter uma boa hidratação, sempre seguindo as recomendações médicas. Em relação à medicação desse nosso paciente, para o controle de dor e inflamação, é preciso ter cautela, porque a função renal do paciente ela está muito prejudicada. Importante, devemos evitar o uso de ácido acetil salicílico, de anti-inflamatório não esteroidais, de ciprofloxacino, de tetraciclina e cefalosporinas, tá? Então, isso a gente tem que evitar o uso dessas substâncias. Prefira fármacos que sejam seguros a esse paciente. No caso de anti-inflamatórios, pode utilizar os esteroidais, no caso. Tá?
Os pacientes em diálise, eles podem e geralmente apresentam boca seca, úlceras ou mucosite. Eu recomendo o uso de lubrificantes bucais, salivas artificiais, enxaguantes bucais, e evite alimentos irritantes, mais firmes, duros, ácidos, porque isso pode causar um desconforto desnecessário ao paciente. Agora, em relação aos nossos pacientes hepatopatas, tá? Antes do procedimento, de novo, a gente tem sempre que buscar qual o nível do estágio da hepatopatia do paciente. A medicação que ele está utilizando, né? Anticoagulantes, diurético, antivirais, enfim. Saber da função, o nível da função hepática dele atual e possíveis complicações associadas. Isso tudo a gente vai conseguir, tanto com a anamnese, com a informação do próprio paciente e, se possível, consultar e conversar com a equipe médica do paciente, que trata do paciente. É bom, a gente devemos priorizar os tratamentos essenciais, evitando procedimentos invasivos desnecessários. Postergar o tratamento odontológico eletivo em pacientes com hepatites virais agudas. Esse não é bom a gente mexer, a gente tem que estabilizar eles primeiro. Planeje com atenção para minimizar o risco de sangramento, infecções ou complicações relacionadas à função hepática. Em relação ao sangramento desses pacientes, eles podem apresentar distúrbios de coagulação. Sempre avalie o risco e, se necessário, converse com o médico dele para ajustar a dose de medicação de anticoagulante antes de realizar um procedimento cirúrgico. A imunidade pode e geralmente está comprometida desses pacientes. Então, de novo, a gente sempre tem que manter uma higiene bucal rigorosa. Utilização de antissépticos bucais neutros e estarmos sempre atentos a sinais de infecção e inflamação desse nosso paciente. Eles geralmente podem apresentar boca seca, úlceras e gengivite. Então, aí recomenda, de novo, o uso de soluções bucais, de enxaguantes suaves e alimentos não irritantes. Tá? Em relação a fármaco que a gente utiliza desse paciente para controlar dor e inflamação. Devemos usar essas medicações com cautela, sempre considerando a função hepática nesse caso. Então, por isso, evitar o paracetamol, o AS, o ácido acetil salicílico, e a amoxicilina associada ao ácido clavulânico. Não utilizar. Se tiver que utilizar apenas a amoxicilina. A amoxicilina sozinha e sem o paciente ter alergia a esse fármaco, resolve 98% das nossas intervenções odontológicas, não sendo necessário a utilização da associação com ácido clavulânico. Voltando, seguindo também, evitar o uso de eritromicina e metronidazol também nesses pacientes. A gente tem que incentivar as visitas regulares desses pacientes para a gente ir monitorando essa saúde bucal dele. E tratar precocemente qualquer tipo de lesão ou infecção, para não ter que fazer uma extração ou algo mais incruento nesse nosso paciente e ajudar na evolução da hepatopatia do caso. E aí, após os tratamentos, como nas outras que eu conversei com vocês, monitorar a cicatrização e estarmos atentos a sinais de possíveis complicações. E para não ficar repetitivo aqui, um grande geral, né? Deixa eu ver aqui, tá. Nos nossos pacientes cardiopatas, vamos lá, a gente monitorar sinais vitais, evitar procedimentos que possam causar
estresse ou sangramento excessivo desnecessário e seguir recomendações, principalmente de utilização de profilaxia antibiótica, quando indicado. Os diabéticos, vamos lá, horários, nos ater aos horários em que o controle glicêmico esteja ok, geralmente de manhã cedo, isso é bom, né? Evitar procedimentos invasivos em situações, principalmente, que o paciente esteja com hipo e hiperglicemia. Nos oncológicos, lembrem, sempre resolver os procedimentos invasivos ou o que tiver para resolver antes de iniciar o procedimento oncológico, como químio, rádio, ou procedimento devido à imunossupressão desse paciente. Os renais crônicos, a gente evitar medicamentos que afetam os rins e evitar procedimentos que possam causar esses desequilíbrios eletrolíticos. Já nos hepatopatas, monitorar a coagulação sanguínea, evitar os medicamentos hepatotóxicos, que eu citei no slide anterior, e evitar procedimentos desnecessários, né? Sempre acompanhando e mantendo contato para monitorar possíveis complicações desses pacientes e orientar severamente o atendimento, as recomendações e orientações de pós-operatório desse paciente. Aí eu vou entrar numa situação um pouco mais geral, talvez conversar o que o meu colega, Dr. Carlos, já falou com vocês, muito bem falado. Eu listei aqui algumas dicas que podem fazer diferença nesse atendimento do nosso paciente com necessidade especial. Cada pontinho deles é importante para tornar a experiência mais confortável, confiável e segura para esse paciente. Inclusive, até incentivadora incentivadora e positiva a esse pacientezinho, né? Aí eu coloquei a comunicação visual, que a gente pode utilizar recursos como sinais, desenhos, vídeos ou quadros com imagens que representam cada etapa do procedimento. Por exemplo, um desenho com uma escova de dente, um espelho, uma escova. Isso ajuda pacientes a entenderem o que vai acontecer, reduzindo a ansiedade e promovendo cooperação. Outra coisa bacana de se combinar é combinar sinais visuais com esse nosso pacientezinho. Se ele não consegue conversar bem com a gente, ou a gente combinar sinais visuais para indicar quando é hora de parar, quando é hora de fazer uma pausa, quando é hora de estar sentindo alguma sintomatologia ou não. Tá? Linguagem simples. Falar de forma clara, direta, com palavras fáceis, evita a confusão para esse paciente. Usar um tom calmo, amigável, reforçando com gestos ou demonstrações. Através de um som amigável, a gente traz esse paciente que provavelmente já está estressado e com fobia ali. A gente ajuda, a gente não vai fazer mal a gente fazer dessa forma. O paciente vai entender melhor o que está acontecendo, ou no mínimo menos difícil como ele chegou aqui, né? O que é fundamental para quem tem dificuldade de compreensão ou processamento dessas informações, no caso, é isso aí, a frase curta, é o tom amigável, respeitar o ritmo do nosso pacientezinho, dando tempo para que ele processe essas informações, nos responda do jeitinho que ele conseguir. Nesse tópico, a presença dos cuidadores é importantíssima e pode nos ajudar na comunicação e no conforto para o nosso paciente. Outro que eu botei ali, sinais de consentimento. Para garantir que o nosso paciente está confortável e concorda com o procedimento, a gente pode utilizar e combinar esses sinais ou gestos específicos com ele. Como um aceno de cabeça, o sinal da mão, levanta o braço, né? Isso é importante até para respeitar essa autonomia do nosso paciente, especialmente nos casos de deficiência intelectual
ou do próprio transtorno do espectro autista, que acontece bastante, onde a comunicação verbal ela é muito limitada, quiçá ausente. Aí, finalizando, o que eu acho bacana é que, com essas coisas, tu traz o paciente para participar efetivamente do atendimento. A gente já motiva ele no processo, incluindo ele nesse processo de atendimento odontológico, que já não é que é uma das nossas funções é deixar o quão menos estressante possível para eles. Música ou vídeos. Utilização de músicas suaves ou vídeos com temas que o paciente goste durante o atendimento pode distrair, acalmar e tornar o ambiente mais acolhedor. Eu, particularmente, aqui, eu gosto muito de utilizar, a gente utiliza muito, quando eu consigo ligar aqui, eu utilizo muito música clássica. E é incrível como auxilia e ajuda muito o paciente nesse relaxamento e nessa menor inquietação e até irritabilidade desse paciente. É muito engraçado, eu não sei, mas eu tenho um resultado muito satisfatório no consultório. Esses recursos, isso aí cria uma atmosfera de maior relaxamento. Isso é fantástico. Eu citei ali brinquedos ou objetos familiares, né? A gente pode conversar com os pais, os cuidadores, responsáveis do nosso pacientezinho, se for o caso, trazer brinquedinhos, cobertores, objetos que os pacientes gostam, que proporcionam conforto e segurança para ele. Essa estratégia é útil para crianças e pessoas com dificuldades sensoriais, ansiosas, pouco depressivas. Isso tudo ajuda a reduzir o estresse e o medo. Coloquei ali contação de histórias. Essa é muito engraçada. Essa aí aconteceu ontem mesmo. Contar histórias e usar narrativas, o que tu vai fazer com o dentinho e tal, pode distrair e envolver o paciente. Sempre a gente trazer o paciente para ir junto nessa viagem conosco. Ela cria uma conexão emocional. Histórias podem ajudar a explicar o que será feito de forma lúdica, compreensível e, ao mesmo tempo, a gente trocando e dar empoderamento para esse paciente participar junto conosco. Contenção, que a gente utiliza bastante, que é um recurso que a gente utiliza de uma forma que ela é necessária em muitas situações. Contenção, ela existe a contenção física, a contenção mecânica, a contenção química, né? Dependente destas, elas têm que ser de forma ética. Ela é fundamental quando é necessário ser utilizada. Ela é utilizada para garantir a segurança do paciente, a segurança dos profissionais envolvidos e uma possível eficácia do próprio tratamento em si que está sendo executado, que eles merecem e devem receber um tratamento odontológico mais coerente e de boa feição possível. Sempre a gente deve utilizar tanto a química, a mecânica ou a física. Eu gosto de utilizar de blusinhas protetoras de segurança que a gente possui aqui no CEL Centro, ou a química, como fármacos mesmo diazepínicos, ela tem que ser utilizada de uma forma ética, responsável e com o consentimento dos cuidadores, dos pais. Né? Essa tomada de responsabilidade a gente tem que tomar junto com eles. Enfim, são condutas para evitar movimentos bruscos que possam causar acidentes, especialmente nos pacientes com dificuldades motoras, irritadiços, mais severos, comportamentais. Outro ponto, a respiração profunda.
Ajudar o paciente ou a ensinar ele a fazer respirações pausadas e profundas pode ajudar a controlar a ansiedade e o medo. Essas técnicas são úteis para pacientes com transtorno de espectro autista, dificuldades motoras ou ansiedade, porque ajuda, sim, a gente baixar um pouquinho mais a tensão deles e a função cardiorrespiratória. Isso tudo é bem salutar para o nosso atendimento. As técnicas sensoriais. Esses estímulos sensoriais que geralmente em muitos pacientes sindrômicos e com encefalopatias e com os nossos transtornos intelectuais, eles têm mais aguçada essa parte sensitiva, tanto de mucosa quanto de pele. Então, sempre que possível, massagens suaves é bacana utilizar. De novo, junto com essa massagem, uma fala aconchegante, com carinho, uma fala pausada, estímulos táteis, ajuda a regular esse sistema sensorial desse paciente, tornando o atendimento mais confortável possível, ou menos estressante possível no caso dele, né? E eu coloquei e aí de último ponto, de última dica, que podem fazer diferença nesse nosso atendimento, é o reforço positivo para esse paciente. A gente tem que elogiar e parabenizar o paciente quando ele tem um comportamento cooperativo, quando ele nos ajuda, quando ele incentiva a participação, porque isso tudo incentiva a participação ativa dele e cria uma experiência mais positiva de autonomia, de satisfação, inclusive de vitória para ele. Olha, eu consegui. Isso é muito bacana. É muito legal, assim, nas consultas sequenciais, observar e acompanhar essa evolução é muito gratificante. Tais reforços podem ser com palavras, abraços, pequenas recompensas, balão, desenhos, sempre com carinho, sempre com respeito. Isso ajuda especialmente as crianças, né? E pacientes com dificuldade de comportamento. A gente é um resultado que a gente pode achar que não, mas é bem bacana. Por isso que eu escrevi aqui. Joia. Só para fechar essa parte sistêmica, fazer um resumão para o pessoal que a gente pode resumir. Vamos lá, antes da consulta, nosso planejamento, né? Coletar o histórico médico do paciente, as condições neurológicas dele, os fármacos utilizados, possíveis alergias ou não, qualquer limitação física ou sensorial. Se possível, converse sempre com os familiares ou os cuidadores ou outros profissionais de saúde que acompanhem esse nosso paciente, porque isso ajuda a gente a entender certas particularidades e facilitar nosso planejamento individualizado. Na execução dos procedimentos, sejamos pacientes e gentis. Explique em cada passo a passo de forma que o paciente possa entender, mesmo que seja de forma simplificada do jeitinho dele. Observe sempre os sinais de desconforto, dor ou ansiedade e ajustem a abordagem quando necessário. Usar técnicas de contenção protetora e segura sempre com consentimento do responsável é salutar também, quando necessárias, ok? E mantenha uma comunicação constante, tranquilizando e explicando tudo que vai acontecer para o paciente, sempre reforçando a cooperação e estarmos juntos nessa jornada do atendimento. Ao finalizar todo esse atendimento, elogie a cooperação do paciente e reforce os cuidados de higiene bucal, adaptando-as às necessidades do paciente. Essas orientações, forneceram umas orientações de forma clara para o paciente e aos cuidadores, incluindo recomendações de escovação, fio dental, alimentações e sinais de alerta.
deixando o paciente e seus cuidadores à vontade para esclarecer dúvidas. Nesse ponto, eu costumo dizer que a gente não trata do paciente com necessidade especial, a gente trata da família especial, porque sem o entorno deles não vai surtir muito efeito, porque é importantíssimo esse grupo de apoio ao redor deles, que são os cuidadores. E de considerações adicionais, sempre respeito e empatia. Não só, lógico, com os pacientes, com todos os nossos pacientes, né? Somos cirurgiões dentistas e devemos ter isso com todos os nossos pacientes. Mas é que com essa turminha, isso dá muito resultado. É satisfatório acompanhar a evolução deles. Sempre tratem eles com respeito, dignidade e empatia, reconhecendo as suas limitações e potencialidades, inclusive. Joia? Agora o próximo slide. Joia. Situações especiais do atendimento. Temos o atendimento domiciliar para pacientes com necessidades especiais, né, que daí é restrito ao domicílio. Em casos de dificuldade do nosso colega do centro de saúde, da atenção primária. Nesses casos, o especialista do CEL realizará o atendimento clínico em conjunto, ou não, né, avaliar cada caso, com o cirurgião dentista da primária, no domicílio do paciente. Orienta-se que o cirurgião dentista do centro de saúde avalie se o domicílio do paciente possui condições de acesso ao atendimento clínico e que promove quando necessário. Ao encaminhar, é necessário, para fazer a solicitação desse possível atendimento domiciliar da especialidade, ele deve ser feito via matriciamento, né? Ao encaminhar esse matriciamento, a necessidade especial do paciente, a realização da avaliação odontológica domiciliar pelo cirurgião dentista, o diagnóstico da condição bucal e sistêmica desse paciente, com evolução do atendimento no prontuário do paciente. E a justificativa da necessidade de avaliação, atendimento em conjunto com o especialista. Joia? No caso do atendimento hospitalar, a gente detém, né, em caso de suspeitas, né, da necessidade do atendimento odontológico hospitalar, sob anestesia geral, ou sob alguma sedação mais profunda, mais específica, o cirurgião dentista da atenção primária à saúde deverá encaminhar esse paciente para nós aqui do Centro de Especialidades, para a especialidade, para que ele seja avaliado pelos especialistas, pelo Dr. Carlos ou por mim, para a gente avaliar realmente se tem a necessidade de referenciamento ao atendimento terciário ou se consigamos resolver e atuar no ambulatório, no consultório. Joia? A doutora Maria Isabel já falou lá anteriormente. Estamos tentando restabelecer de novo esse serviço e esse atendimento que a especialidade fez de 2011 a 2016 aqui no município. Eu atendia, operava os pacientes no Hospital Carlos Correia. E a gente, nesse meio tempo, desde 2016 até agora, a gente não tem mais esse tipo de atendimento. Tendo que referenciar tais pacientes para o hospital universitário, para o Hospital Infantil Joana de Guzmão, ou, se eu não me engano, o Hospital de Biguaçu, Hospital HU, nesses. E aí a gente frequentemente a gente não tem feedback desses pacientes de como aconteceu, de contrarreferência. Esperamos que dê tudo certo e eu volte a atender, restabelecer o serviço de atenção terciária no multi-hospital ali no sul da ilha.
Gente, era isso que eu tinha para falar. Desculpa a falta de traquejo, é a primeira vez, não consigo falar me escutando, não sei como ficou bom. Me coloco à disposição de dúvidas dos colegas através do chat, algumas perguntas. E era isso, gente. Perfeito, muito obrigada, Augusto. Agradeço também aos nossos palestrantes, Maria Isabel e Carlos Eduardo. Como a gente combinou anteriormente, esse é o momento de vocês enviarem as dúvidas, as contribuições ali pelo chat. Ainda temos uns minutinhos, fiquem à vontade para enviar qualquer coisa por ali. Mas pode falar. Mas pessoal, eu esqueci de falar que o protocolo ele já está finalizado, mas ainda precisa passar por uma última etapa, que é de responsabilidade do grupo gestor, mas até o final do mês ele já vai ser publicado. Era isso. Obrigada. Perfeito. Augusto, quer falar alguma coisa? Consegue me escutar, mas não consegue falar. Agora eu consigo. Ah, tá, agora foi. Tá. Então, às vezes acontece algum errinho ali, mas tudo certo. A Alessandra comentou ali pelas mensagens que a gente que tenhamos mais oportunidades de discussões na área de APNE e parabenizou os envolvidos. Com certeza, né? É bem necessário. Eu achei muito interessante a maneira como vocês abordaram assim as particularidades desse público, como abordar, como acolher essas pessoas, né? Com essas crianças, geralmente, né? Também. E como ser assim o mais assertivo para conseguir acessar. Vocês comentaram também sobre o tempo ali que é usado no atendimento, não ser apenas para pegar a pessoa e botar na cadeira, mas também entender o que está ali, fazer uma conversa inicial. E isso é muito importante para a gente aproximar esse paciente. Então, parabenizar também a vocês por terem trazido esses detalhes assim do dia a dia e também pela clínica, né, de vocês. A Carla Antoni está digitando ali, vamos ver o que ela nos traz de dúvidas. Ela também agradeceu e disse que é um tema importantíssimo. Perfeito. Eu acho que hoje não vamos ter dúvidas, foi tudo muito bem abordado e muito minuciosamente. Eu vou passar para os nossos palestrantes, para eles fazerem uma fala final. E aí a gente encerra a web de hoje. Podem ficar à vontade. Então, só para reforçar que qualquer dúvida tem o e-mail da regulação, eu acho que a Roberta vai colocar ali no chat, eu acho que a maioria já sabe, né? Mas se precisar de qualquer dúvida, pode mandar para esse e-mail que a gente vai prontamente responder. Tá bom? E agradeço a presença de todos, muito obrigada. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Desculpa a inexperiência da minha parte, que eu nunca fiz isso. É muito estranho falar e escutar ao mesmo tempo com fone. Agradecer a companhia e o pessoal que assistiu.
Obrigado pela presença. E qualquer coisa, estamos à disposição para mais perguntas, ou no próprio Centro de Especialidades, ou a gente continuar trocando figurinhas e acolher cada vez mais esses nossos pacientes. Boa tarde para todos. E, novamente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu fiquei feliz de participar, contribuir com algumas dicas práticas. Gosto de ter essa fala mais voltada assim para o atendimento prático mesmo, né? Tirar aquelas dúvidas que a gente possa empregar não somente com os pacientes especiais, mas que a gente possa utilizar também com os demais pacientes, porque na verdade eu vejo que essa definição do que é normal, o que não é normal é muito relativo, né? Nós sabemos que dentro esse conceito de normalidade é relativo. Você pode estar com uma deficiência ou alguma dificuldade, algum transtorno momentâneo ou não. Então, é relativo a essa definição, né? Então, me coloco também à disposição. Nós temos o CEL, que tirar alguma dúvida, também pode ligar aqui no CEL, se precisar tirar alguma dúvida. Eu também atendo o telefone. Eu estando disponível, eu já atendo, ou então eu retorno a ligação. Então, é um prazer assim, ajudar, colaborar, e enriquecer e favorecer o atendimento ao paciente especial. Não sei se são as pessoas que estão ouvindo são somente de Florianópolis ou se tem de outros municípios também. Acredito que sim, porque estive no meu dentista poucos dias atrás, ele falou: fiquei feliz que você vai participar, e ele é de Itajaí, a gente trabalhou junto na Univale também, e também na prefeitura, e também com o PET Saúde, com o Pro Saúde, e o Dr. Arthur Crispim, ele fez esse comentário, então eu imagino que seja abrangente, né? Então, esses momentos assim de educação, você acaba ampliando o acesso desse paciente. A gente já está trabalhando com inclusão. Então, quando você traz informação, você trabalha com inclusão. Você reduz o espaço que existe entre o paciente, que é o usuário, e o profissional. E muitas vezes, com esse conhecimento, você vai aproximar, né, o cliente do profissional que está oferecendo. Então, você diminui as desigualdades. Então, é isso. Boa tarde para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. A gente tem usuários aqui cadastrados do Brasil inteiro. Então, às vezes, a web ela é direcionada para um público de Florianópolis, mas a gente sempre tem assim, pessoas de todos os estados que acessam, e principalmente até para se inspirar, né, em algumas políticas que a gente acaba tendo aqui no nosso município. E é legal, né, ver que o nosso SUS é tão referência, assim, as pessoas têm esse interesse em entender como que funcionam as coisas por aqui. Mas é isso por hoje, agradeço a presença de todos. Mais uma vez, a Alessandra, docente da UFSC, com projetos no HU. Que legal, Alessandra. Pessoal, a web de hoje está encerrada. Vejo vocês na próxima semana. Obrigada aos nossos palestrantes e até mais.